Tá certo, Débora, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais giros aqui do mercado. Deixa eu só trazer nosso próximo convidado para a gente continuar a nossa conversa. Élcio Costa, economista, que está chegando aqui na nossa programação. Élcio, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando a BMC News nesse dia que está bastante tumultuado no mercado, né? Nem diga, né? Para quem tem aí perfil mais de risco, tem caixa, é uma boa oportunidade. Para quem não tem tanto estômago, realmente é um dia bem difícil, né, Écio? Eu queria começar falando um pouquinho sobre a questão das novas ações da Eletrobras. Na final, elas começam a ser negociadas na Bolsa, especificamente hoje, né, num dia aí bem de queda, logo após, né, a privatização aí da estatal de energia elétrica. O preço da ação tinha ficado ali em R$ 42 no início, né, dessa mega oferta, né, com um todo deve movimentar pouco mais de 33 bilhões de reais, caso realmente seja confirmada a venda do lote extra aí de papéis que deve acontecer nos próximos dias. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação, né, a essa situação, como que você acredita, né, que devem ser as perspectivas para o futuro da companhia, já agora com um capital um pouquinho maior aí aberto na Bolsa? Bem, começar pelo investidor, né? O investidor, agora o preço está sendo negociado a 39, para um dia tão complexo como esse de hoje, ter uma queda só de 3% não é algo ruim, na realidade é algo interessante, positivo. A gente está falando também de investimentos que vão acontecer ao longo do tempo com essa capitalização, então o retorno ao investidor vai ser muito grande a médio e longo prazo, certo? E se você for comparar, por exemplo, com operações como essa, que aconteceram no passado com a Vale e a Petrobras, por exemplo, o retorno ao investidor foi muito grande, né? A Vale, no período de 2002 para cá, quando ela teve a sua privatização, ofereceu um retorno ao investidor de mais de 2.000%. O FGTS, por exemplo, que foi uma possibilidade, apesar de que não teve para quem queria, né? As ofertas, a demanda foi muito maior do que a oferta, 9 bilhões para 6 bilhões a partir do fundo. Nesse mesmo período, o FGTS rendeu 136%, né? É muito pouco, né? Nem cobre a inflação. E a Petrobras teve um desempenho um pouco pior, mas porque aí a Petrobras já tem questões muito inerentes, né? Como Lava Jato, como a interferência de governantes na gestão dela. Foi uma privatização que aconteceu lá atrás, né? E aí o retorno da Petrobras foi de mais 600%. Então o investidor vai, a médio e longo prazo, né, provavelmente ter retornos positivos a partir dessa privatização da Eletrobras, né? Até porque os 30 e poucos bilhões, eles são bastante relevantes para que a empresa possa dar continuidade, né, com o seu programa de inversões, né, ampliando o sistema elétrico, trazendo mais eficiência. Eu diria até que o destaque é até maior na questão da eficiência, né, você poder fazer mais com menos, né, e fazer entregas melhores, né, para a sociedade e para os investidores. Então há uma perspectiva muito positiva, né, para que você tenha crescimento nesse mercado. Inclusive, nos dias de hoje, se nós tivéssemos repetidos crescimentos, né, acima de 4% da economia brasileira, como aconteceu no ano passado, se esse ano, por exemplo, isso se repetisse no ano seguinte, você iria ter problemas sérios de fornecimento de energia, porque eles são muito acanhados no setor, né, a infraestrutura que é necessária para atender a nossa população e atender, né, uma possível expansão econômica do país. Então, é algo bastante importante o que nós estamos vivenciando, né, com essa ampliação, né, de oportunidades que vai acontecer para que a Eletrobras cresça ainda mais. Elcio, inclusive, eu estou até de olho aqui nos papéis da companhia. Ela é de 3, está caindo 2,9%, ela é de 6 também, queda 1,23%. Bom,
A forte entrada nessa oferta, principalmente pelas pessoas que compraram pelo FGTS, pode movimentar o mercado de ações no país como um todo, né? Porque, aliás, muita gente entrou na Bolsa de Valores pela primeira vez por esse meio agora pelo FGTS. Mas só que os aportes por esse fundo vão segurar os investimentos da Eletrobras, na sua opinião, ou não? Como que você tem visto essa movimentação, essa opção que foi dada aí para investidores e para novos investidores também, né? A participação do fundo é muito pequena, né, em relação ao investimento total. A gente está falando de 6 bilhões, né, que vem através do fundo, onde o investidor ele não pode sair do mercado de uma hora para outra, né, ele tem que aguardar pelo menos um ano, né, para poder fazer movimentações, e que não é o recomendável. Né, a gente, se for sair do fundo, vai voltar para o quê? Para a remuneração do FGTS? É melhor você deixar lá, a não ser que você tenha outras, tipo quitação de financiamento, né, de imóvel que foi caído pelo SFH, por exemplo, ou então você foi demitido e vai utilizar esses recursos mais à frente, mas não é algo recomendável. Para o investidor individual, aí sim você pode, né, ter um percentual maior de participação, e aí o mercado vai ditar mais ou menos a regra. Vale lembrar que esse processo de capitalização da Petrobras foi o segundo maior, né, no ano, no mundo como um todo. Né? Só lá na Coreia do Sul, esqueci o nome agora, acho que é uma subsidiária da LG, né, que fez um aporte maior que esse. Mas no restante do mundo, até o momento, esse é o maior aporte de recursos numa empresa. E se for nesse formato de redução da participação do Estado, ou seja, de privatização, é o maior do mundo em 2022. Então você termina tendo aí muita gente observando, querendo entender como que isso vai acontecer. Vale a pena também acompanhar o perfil dos investidores, né? Se serão investidores puramente nacionais, que não deve ser o caso, né? Devem ter também chineses participando, investidores internacionais, mas é uma empresa que vai ter toda a sua dinâmica, né, com conselho, com um planejamento estratégico para continuar, né, expandindo e oferindo aí receitas cada vez maiores aqui dentro do nosso país. A questão que a Débora colocou, eu tenho um dado bem interessante, Débora, da B3, que é o número de investidores com menos de 18 anos triplicou desde 2020. Triplicou, passou de 11 mil para 30 mil, 2020, 11 mil, 30 mil agora em 2022. E fiquei também me questionando, Débora, o que teria trazido toda essa população jovem para a Bolsa? Eu acho que a questão, deixa eu só complementar aí, será que a questão do Nubank também não pode ter dado um peso aí, Oécio, que o Nubank ofereceu, né, para os seus clientes, e é um perfil mais jovem também aí de banco digital, né? Acho que é um Mas lado será importante. que justifica Não dá, Paula, é muita coisa, Paula. Triplicar o número não é muita Talvez coisa? as cripto, não sei, não sei. Não, eu diria que é a combinação de alguns fatores. Combinação, tá. Né? teve Eles muita já teriam BDR. saído, porque o prejuízo no Não, mas Nubank... eles não podem sacar também dentro de um ano os BDRs do Nubank, eles têm que ficar. Não podem converter também, tem esse período. Tá. É interessante isso, né? Tem alguns pontos importantes. Primeiro, a gente viveu, de 2020 para cá, momentos de Selic muito baixo. A Selic foi para 2%. Não sei se vocês lembram, muitas pessoas dizendo a renda fixa morreu, né? Agora só renda variável. Verdade. Aí muitos investidores migraram para a renda variável nesse período. E o que é mais interessante, a taxa de juros está subindo de volta, a Selic está subindo de volta, e há levantamentos da própria B3 que apontam que os investidores permanecem lá. Talvez eles tenham diminuído o seu valor investido em renda variável, né? Eles reorganizaram, porque a Selic se tornou
mais atrativa, mas eles continuaram lá. Essas ofertas, como do Nubank, como também da Eletrobras, ajudam a trazer mais investidores também. Vale lembrar que o do FGTS na realidade, parte de um fundo, né? Então ele não está ativamente com ações da Eletrobras, mas ainda assim está no mercado de renda variável. Tem também a facilitação que aconteceu também nesse período mais recente do acesso a corretoras, a aplicativos, para negociação online, né? Isso é cada vez mais algo fácil do nosso dia a dia, onde as pessoas entendem, né, cada vez mais, e principalmente, né, como a Salete mencionou, os mais jovens. Né, os mais jovens, eles já nascem com o celular na mão. Né? Então, isso já facilita cada vez mais, né, o acesso e a utilização. E aí você vê a mídia explorando muito, né? Olha, enriqueça do dia para a noite, seja um day trader. E isso faz com que muitos jovens, né, peguem algum recurso pequeno, em geral eles não têm grandes montantes investidos, mas já fazem parte de um processo de educação financeira, né, porque ganham, perdem, tomam decisões, tentam montar estratégias, algo que a gente não via, né, lá no passado, era algo muito difícil de se acompanhar. Eu tenho até uma historinha interessante. Eu fiz meu mestrado, PhD, pós-doutorado, na Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, e eu vivenciei, né, a bolha da Nasdaq, né, que aconteceu durante esse período que eu estava lá. E na universidade, você não tinha ainda as corretoras em aplicativos, né, mas tinha uma facilidade muito grande para fazer trade online. Eu estou falando aí de 98, 99, quando a Nasdaq a cada 2 meses dobrava. Era uma coisa assim, o índice dobrava a cada 2 meses. Tudo que você comprava subia. E aí, no final de 98, veio o estouro da bolha, né, e muita gente perdeu dinheiro com isso, mas os jovens, eles estavam fazendo trade direto lá, né, eu estou falando aí de 20 anos atrás, mais ou menos. Isso é mais ou menos o que a gente está vivenciando agora aqui, né, com os aplicativos, né, o brasileiro tem cada vez mais acesso aos aplicativos e as corretoras estão chegando até os investidores, facilitando isso pelo modo dos aplicativos. Os processos de privatização, de alguma forma, e o próprio Covid, que manteve muita gente em casa, né, acabou estimulando essa busca, e isso, sem dúvida nenhuma, é um passo significativo na educação financeira que este país precisa. Eu até torci para que houvesse uma campanha mais forte na privatização da Eletrobras, exatamente para que nós tivéssemos a Bolsa enquanto um instrumento de captação de recurso, que o brasileiro entendesse a Bolsa com algo mais de fundamento, não é? E fiquei frustrada porque a campanha de compra da Eletrobras não veio naquilo que eu tinha projetado ou estimado, exatamente tendo como fundamento a educação financeira. E Paula, você tem o perfil desses jovens, eu estou aqui né? com alguns dados, achei bem interessante até por sinal, porque eu acho que isso também é muito importante, né? Aqui nós sempre falamos muito que a BMC News tem essa missão de educação financeira por trás, e é muito bom a gente ver que está ali acontecendo, está esse movimento acontecendo, desmistificando. Porque antigamente, quando se falava em investimento, bolsa, as pessoas achavam que era só para coisa de muito dinheiro. E aqui, olha só, com esse perfil novo que você trouxe, Salete, com a redução dessa idade média aí das pessoas físicas na bolsa, o pequeno investidor já passa a dominar. Hoje, 56% dos clientes da B3 tem renda até R$5 mil. Olha. E só aplica R$50 aí no primeiro aporte nas suas carteiras. Então, é um número que mostra que as pessoas elas estão começando a buscar, né, a questão do investimento e desmistificar que antes era uma coisa que as pessoas tinham muito medo, né, de investir, achavam que era coisa para muito dinheiro. Então, 56% dos clientes ganham até R$5 mil, Écio. E, Paula, vamos combinar que caderneta de poupança ainda é uma realidade tanto neste país, né? Ainda temos um longo trabalho, né?
Pois é. Agora, a caderneta de poupança, ela é um passo inicial para você acumular, né, algum recurso, mas você Reservas, tem né? que ter a consciência de ficar preso àquele modo, né, de investimento. Você tem que tirar daí e fazer o aporte em outros produtos, em outros mercados que vão dar um retorno maior e melhor. Eu defendo muito aquela questão que você precisa ter o seu fundo de emergência, né, para, por exemplo, hoje, um dia como esse, que o Bitcoin está caindo aí 18%, quem colocou todos os seus recursos no Bitcoin está tendo um pesadelo no dia de hoje, né? Isso é totalmente desaconselhável, né? Mas também ficar de fora é desaconselhável. A questão é o quanto você está participando em cada mercado, né? Então, o seu fundo de emergência, lá 6 meses do seu salário, 12 meses do seu salário, você tem que estar num investimento realmente bastante tradicional, né, sem riscos, né, pagando aí, pagando DI, né, 100% DI, mais alguma coisa, com resgate automático, e a partir daí você começa a fazer planejamento de médio, longo prazo, onde as ações são parte fundamental, né, para que você tenha realmente um ganho adicional, não fique somente naquele acúmulo linear, né, você possa ter um ganho exponencial, com ações que geram dividendos, por exemplo, e ter uma parcela pequena também, né, em ativos de risco mais elevado, como as criptomoedas. O problema é que muitas vezes, principalmente os mais jovens, né, e às vezes essas pessoas que têm uma renda mais baixa, elas não têm o conhecimento, não têm a expectativa ou, como eu diria, o comportamento de médio prazo, né, querem resolver o problema do dia para a noite, o jovem geralmente é assim, e ele termina sendo muito mais risk lover, que a gente chama, né? Ele toma muito mais risco, e aí pode ter resultados muito negativos, né? E serve como um aprendizado, né? Porque a partir daí você começa a ter mais planejamento, pensando a médio e longo prazo. A gente fala muito aqui, né, Sil, a questão é o seguinte, né, esses dados que a Salete pontuou aí, muito bons, na verdade, a gente está vendo mais pessoas buscando, né, a se preocuparem em relação a investir, a ter uma reserva, mas é muito importante também, a gente sempre fala muito, desse autoconhecimento e saber reagir a essas situações adversas, né, igual a gente estava falando agora há pouco com o Celson, né, ele estava falando de uma história que ele já tinha contado aqui, quando ele conheceu uma pessoa que era Uber, ele tinha pegado todo o FGTS dele comprado em criptoativos. Então, assim, aí ele foi tentar convencer que não era uma boa, que tinha que ter a diversificação. A questão da educação não é simplesmente, eu vou começar a investir, mas saber exatamente, né, a ter ali um percentual da diversificação, tá posicionado tanto em renda fixa ou variável, e também saber ter estômago, né, numa situação de um dia como o de hoje, e não se desesperar e sair realizando, e aí sim você amargurar esse prejuízo. A questão da educação financeira não é só a entrada na bolsa, mas também saber agir, né? Muitas vezes, a gente vê que a pessoa começa a ficar desesperada, poxa, minha única reserva, meu FGTS todo ali, tô perdendo dinheiro, será que eu vou perder mais? Pega e sai. E aí, realmente, a gente sabe que o mercado é cíclico, né? Que tem muitas vezes, tem que saber ali o teu perfil muito bem antes de tomar alguma decisão para não amargar um prejuízo e depois ficar até com trauma do mercado, né? Hoje é um dia de trauma, né? A gente vivenciou muito isso lá em março de 2020. A Bolsa Brasileira despencou. Eu me lembro muito bem, pessoas, né, investidores, perguntando, o que é que eu faço? E a minha pergunta era, você tem caixa? Você tem sua reserva, está preparado para... precisa desse recurso para daqui a um mês, para daqui a 2 meses? Não preciso. Então, desliga o computador, né, vai curtir tua família, né, e aguarda, porque o mercado oscila muito, a gente tem que ver o que é que vai acontecer, né? E aí aquelas pessoas que conseguem ter estômago para isso, né,
elas realmente não tomam atitudes muito precipitadas e terminam tendo um menor prejuízo. Mas eu acho que o principal ponto aqui dessa nossa discussão é a diversificação, né? Você não pode colocar, né, aquele velho ditado, né, todos os ovos na mesma cesta. Você tem que estar sempre diversificando em produtos que não são correlacionados, né, e também diversificar de forma temporal, né? Ou seja, você vai investindo ao longo do tempo, porque você pega um preço médio ao longo do tempo, e também você tem que investir em papéis ou em ativos que não caiam juntos, né, que não tem uma correlação tão grande. E está cada vez mais evidente que as criptos têm uma correlação muito forte com a Nasdaq. Então, você vai investir em empresas de tecnologia e, ao mesmo tempo, comprar criptomoeda, achando que você está se protegendo do mercado ao comprar cripto, você está redondamente enganado, porque está aí, está se mostrando que a correlação é muito forte. Basta sair essa notícia de que o Fed deve aumentar a taxa de juros no ritmo mais forte, que é o que está derrubando os mercados hoje, que isso provavelmente, quer dizer, isso provavelmente não, isso trouxe também esse mesmo valor para esse produto, né, para esse tipo de investimento, que são as criptomoedas, porque exigem muita liquidez no mercado. Então, aumentando os juros, você diminui a liquidez, né, você retirando estímulos monetários diminui a liquidez, e aí as criptomoedas terminam sofrendo. Veja o que aconteceu com as NFTs, vai no mesmo caminho, né? Enquanto não tem mais liquidez no mercado, esses ativos que são inovadores, não estou menosprezando eles, tá? Mas eles não podem ser o seu principal foco em termos de investimentos. Você tem que diversificar para momentos difíceis como esse. Eu também vim para cá com uma expectativa na questão da privatização do Porto de Santos. Você acredita que nós tenhamos essa privatização este ano? E de que forma isso pode ajudar o mercado? E, claro, o Porto de Santos, todo mundo sabe o tanto de investimento que exige neste momento. Na tua análise, acerto? Olha, eu tenho acompanhado muito os processos de concessões, né, que estão acontecendo não de agora, né, desde pelo menos 2020 para cá. 2019 nem tanto, era mais, a grande pauta era a reforma da Previdência. 2020 para cá isso começou a ser montado, né, com os aeroportos sendo privatizados, sendo na verdade feita a concessão, né, para iniciativa privada. Os portos também têm avançado muito nisso. Então, eu acredito que é um caminho importante também a ser seguido. Como vai ficar o que é decisivo, né, para que atraia interesse dos investidores privados, mas sim, vai na mesma linha da Eletrobras. Você precisa ter investimentos, principalmente em portos que são responsáveis por grande parte, né, do comércio internacional brasileiro, seja para exportar ou também para importar. E aí, quanto mais concorrência você tiver com o modelo privado participando, vai trazer resultados melhores. Tá? Mas também não é da noite para o dia. Né? Veja aqui em Recife, por exemplo, o aeroporto ele foi concedido para uma empresa privada e logo em seguida veio a pandemia, né? Então teve um baque muito grande na movimentação de passageiros, os investimentos começaram a ser planejados, mas só agora que eles estão começando a ser efetivados, né, para que você possa ter melhorias no sistema. Então, se você for contar com recursos do setor público para investir em todas essas áreas, em todos esses setores, a gente termina ficando nessa velha armadilha de crescimento baixo da nossa economia, né? Não há recursos. Apesar desse ano a gente ter aí superávit primário, né, muito
por conta da inflação que a gente está vivendo, você termina tendo isso como algo fora de contexto. Nos últimos anos, a gente vivenciou déficits em cima de déficits, né? E a capacidade de investir do setor público muito baixa. Então, finalizando, eu acho que é importante, sim, agora o modelo ele tem que ser bastante atrativo para que o setor privado consiga fazer a entrada, fazer o investimento, né, e crescer. É o que eu mencionei aqui do modelo do aeroporto, né, de Recife, onde você tem, às vezes, momentos como esse, né? E se tiver uma nova onda de Covid ou de qualquer outra pandemia, que os portos venham a fechar temporariamente novamente, né? Então, esse modelo de concessão, ele precisa ter algumas salvaguardas, né, para que o setor privado possa entrar com mais segurança. Privatização da Petrobras é tema de campanha política, nós estamos acompanhando. Alguns candidatos dizem que, numa primeira medida, privatizariam a Petrobras. Outros candidatos que não privatizariam exatamente porque ela é lucrativa. Dá para nós entendermos a privatização pelo lado do lucro, como um dos candidatos? Olha, eu acho que você tem aí 2 pontos a serem discutidos. Privatizar, mas também aumentar a competitividade do setor, né? Porque se você não aumenta a competitividade do setor, você vai ter o setor privado atuando como praticamente um monopolista, como hoje você tem com a Petrobras, e com poucos incentivos para que concorrentes entrem aqui no país. A Petrobras, nos últimos anos, por si só, vem fazendo todo um trabalho, né, de desmobilização de ativos que não são do foco da empresa, né? A BR Distribuidora e diversos outros setores, refinarias, vem tentando vender as refinarias. Em alguns obteve sucesso, em outros não. Isso já é muito importante, porque aí você traz outros players no mercado e fazerem com que o mercado funcione de forma mais eficiente, porque a concorrência termina trazendo mais eficiência, né? Então, esse é um modelo que eu acho que precisa ser muito bem pensado. Sim, né, diminuir a participação do governo na Petrobras, no mesmo molde, moldes parecidos com o que foi feito com a Eletrobras, pode não sair totalmente, mas sair daquele papel de quem toma a decisão, né, pela empresa, de possíveis riscos de interferência, o que termina derrubando muito o valor da empresa, tá? E um valor baixo termina fazendo com que você tenha menos investimentos, porque você não consegue captar recursos, já que o risco é mais elevado. Então, eu diria que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa importante, né? Você poder trazer mais concorrência ao mercado e sim diminuir o tamanho da Petrobras. Se ela está dando lucro, é mais um motivo para você privatizar, é o contrário do que se poderia estar falando. Se ela está dando prejuízo, talvez o modelo de negócio esteja obsoleto, né? Talvez você tenha aí concorrentes privados que são muito mais eficientes, que é algo que a gente fala muito dos Correios, né, por exemplo. Mas se ela está dando lucro, é interessante porque você consegue diminuir o tamanho do Estado, não precisa retirar por completo a participação do Estado, um sócio também, mas não tendo esse poder de decisão, né, principalmente para influenciar em políticas de preço e algo do tipo. E aí, já que ela é bastante lucrativa, ela iria trazer, né, uma rentabilidade ainda maior para os seus acionistas, onde o governo é o principal acionista. É um mercado bastante regulado também, né, que aí você tem participação dessa regulação até para poder controlar melhor. Só que essa regulação ela precisa ser no intuito de trazer mais players para o mercado.
Tá certo. Eu compartilho a tua análise e achei interessante um dos candidatos dizendo, não, ela é lucrativa. Então, como é que nós vamos privatizar uma empresa que é lucrativa? Eu falei, nossa, será que é isso mesmo? Mas existe esse equívoco, né? Gostei da análise e compartilho. Tá certo. Obrigada. Écio, obrigada pela sua participação. Fica aqui nosso convite também para outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigado, é sempre um prazer estar conversando com vocês, principalmente nessa bancada de hoje, que são só mulheres. Eu fiquei muito bom, muito bem acompanhado aqui. Com certeza. Até mais, Écio. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tau. E a gente vai quase já encerrando aqui a nossa parte da manhã. Vou trazer a Salete para se despedir. Recado final, Salete Lemos, desta semana. Temos super quarta aí, né? Na quarta que você estará aqui com a gente. Uma semana complicada. Semana menor, porque teremos feriado também na quinta, né? Paula, que semana Mas que é semana, essa? hein? Que semana é esta? Minha parceira, É. minha amiga. Calma, apertem os cintos. O piloto não sumiu. Vamos devagar. É uma semana